De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. A Justiça Federal autorizou a desapropriação da usina Cambaíba, localizada em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. A decisão destina a área ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, para assentar famílias camponesas. O território da usina Cambaíba é formado por 7 fazendas que somam ao todo 3.500 hectares. Estruturada como uma usina de produção de açúcar, o local foi utilizado na ditadura militar para inserir corpos de presos políticos e opositores ao regime. Para falar sobre essa decisão importante destinando a área para a reforma agrária, nós conversamos agora com Paulo Teixeira, que é ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. Ministro Paulo Teixeira, bem-vindo à Revista Brasil TVT. Prazer falar com o senhor. Olá, Cosmo, olá, Ana e todos os telespectadores da TVT. Igualmente, uma alegria enorme de participar do programa de vocês. Ministro, vamos falar então dessa decisão da Justiça Federal, essa luta que já vinha há um certo tempo de assentados do MST e que agora, de fato, a usina Cambaíba será destinada à reforma agrária. Queria ouvir o senhor sobre esse momento tão importante. Então, Cosmo, essa fazenda Cambaíba, ela vai ser destinada à reforma agrária num programa de retomada da reforma agrária pelo presidente Lula, que ele anunciou na Marcha das Margaridas na semana passada. Então, ele anunciou a retomada do programa de reforma agrária e nós vamos assentar 5.700 famílias e oferecer crédito para mais 1.700, o que vai totalizar 7.200 famílias beneficiárias de um programa de reforma agrária. E no Rio de Janeiro, nós estamos colocando para se transformar num assentamento a Fazenda Cambaíba. Essa fazenda, ela tem uma importância histórica, porque um torturador, ele disse que nos fornos da antiga usina Cambaíba foram incinerados vários corpos de pessoas que faziam oposição à ditadura militar, de militantes da oposição à ditadura militar, e que estão desaparecidas. E ele disse que ali foram incinerados vários corpos de militantes, né? E assim, eu acho que destinar essa usina para um assentamento, o prédio da usina tem que ser destinado a um centro cultural para a memória da luta contra a ditadura militar, de todos que perderam suas vidas e desapareceram e foram presos na luta contra a ditadura militar. Então, ela tem essa primeira simbologia, que é destinar uma usina, onde foram incinerados vários corpos, de um lado para a reforma agrária, mas o prédio da usina tem que ser destinado à memória desses militantes que perderam as suas vidas, estão desaparecidas, né? Eu quero lembrar de 2 que estão desaparecidos, né? O primeiro dele é o Santa Cruz, Fernando Santa Cruz, né? Ele está desaparecido e toda a sua família procura o paradeiro do Fernando Santa Cruz. E o segundo desaparecido político é o Rubens Paiva, né? O deputado Rubens Paiva, né? E eu quero prestar homenagem a esses 2 militantes de oposição à ditadura militar que até hoje não se sabe o paradeiro e as suas famílias não conseguiram enterrá-lo, fazer o luto, fazer esse momento de passagem, né, em função do desaparecimento. E nessa fazenda, um dos torturadores disse que ali foram incinerados corpos, né, não disse exatamente de quem, mas acho que a gente prossegue nessa história, nesse momento aqui, né? E o segundo símbolo, que vai ser um assentamento para 185 famílias,
e o assentamento vai se chamar Cícero Guedes. Quem foi Cícero Guedes? Cícero Guedes foi um militante do MST que foi libertado em Alagoas do regime de trabalho análogo ao trabalho escravo quando era criança. E ele, depois, na vida adulta, aprendeu a ler, foi para o Rio de Janeiro, para Campos de Goytacazes, e ele lutou por essa fazenda. E ele foi morto em 2013. E é por isso que esse assentamento vai se chamar, em homenagem a ele, assentamento Cícero Guedes. Então é uma história cheia de simbologia que o governo do presidente Lula resgata a memória de Cícero Guedes e memória de todos que lutaram pela reforma agrária, igualmente destina esse bem, que foi um bem utilizado na repressão pela ditadura militar, para a reforma agrária e também para a memória de todos que lutaram contra a ditadura militar, a favor do povo brasileiro e a favor da democracia. Muito importante isso que o senhor coloca, ministro, tanto dessa retomada dessa história do depoimento de um torturador na Comissão da Verdade, Memória e Justiça Nacional, onde ele colocou que esses 12 corpos, que ele não identificou os nomes, foram incinerados aí na usina de Cambaíba. Então, demonstra aí a importância histórica para a nossa memória como nação também, da manutenção dessa usina, muito bem colocado. Essa informação é importante para a gente ir retomando a nossa história social. E também a memória aí de Cícero Guedes. Cícero Guedes, eu já ia falar o sobrenome errado, muito obrigada. Cícero Guedes também é uma referência muitíssimo importante. Agora, o senhor falou desse programa, essa é uma primeira iniciativa de um programa de retomada da reforma agrária. O senhor já deu alguns dados, mas eu gostaria de saber um pouco a perspectiva da construção desse programa nesses próximos anos, o que tem sido planejado, como isso tem sido articulado, como a sociedade civil pode acompanhar, como se vai haver a participação de que outros setores do governo nesse processo da retomada da reforma agrária pelo governo Lula. Ana, obrigado pela sua pergunta, né? Eu quero, ao falar da Cambaíba, prestar minha homenagem também ao presidente do INCRA, César Aldrigue, e também a Maria Lúcia Pontes, que é a superintendente do INCRA do Rio de Janeiro, e ambos ficaram muito felizes por essa notícia. E a Marina do MST, também do Rio de Janeiro, que é militante do MST e acompanhou essa luta pela fazenda Cambaíba. Você me faz a pergunta sobre o programa de reforma agrária. Em primeiro lugar, dizer que o Brasil, o tema da reforma agrária é um tema constitucional, né? Está previsto na Constituição, é um mandamento constitucional, né? E a reforma agrária é muito importante num país que a terra é muito mal distribuída, né? Nós temos muitos latifúndios e uma imensidão de minifúndios. E nessa imensidão de minifúndios, muitas famílias não conseguirão continuar na terra dos seus pais, porque são terras muito pequenas, incapazes de abrigar todos os filhos que queiram continuar e suceder os seus pais. E é por isso que isso cria uma permanente demanda para a reforma agrária. E nós temos hoje no Brasil, no cadastro único, 32 mil famílias acampadas em beira de estradas, que é uma demanda da reforma agrária. Então, nós vamos ofertar terras que já foram adquiridas pelo INCRA, né? Ou terras privadas que já foram adquiridas pelo INCRA, como é o caso da Fazenda Cambaíba, como também terras públicas que estão no estoque do INCRA, então já estão resolvidas, compradas, pagas, resolvidas para destiná-las à reforma agrária, né? Agora haverá um processo de seleção. E nesse processo de seleção, 3 critérios nós vamos levar em consideração. Primeiro critério, quem esteja acampado. Segundo critério, mulheres serão melhor pontuadas. E um terceiro critério, quem esteja no cadastro único do governo federal,
né? CAD único. Bom, além disso, a terra, né, o cadastro, né, nós estamos agora retornando o processo de créditos. A cada família serão concedidos créditos para elas se instalarem nesses lugares, créditos para habitação e crédito de instalação. E assistência técnica nós vamos fazer com a supervisão das universidades. As universidades federais e estaduais vão supervisionar, porque elas têm um saber multiprofissional, né? Um saber que reúne a economia, a agricultura, a veterinária, todo tipo de saber, a pedagogia. Então, como são famílias muito pobres, vai haver um apoio das universidades, dos institutos federais e das universidades federais, estaduais e institutos federais, para que esse saber possa ajudar esse agricultor e essa agricultora a entrarem na terra, aprender a lida com a terra. Nós estamos querendo 2 conceitos já de reforma agrária. Um primeiro conceito é de agrovilas, do que separar as famílias em lotes, elas morarem numa agrovila, porque elas estarão juntas, terão médico, assistência dentária, escola, igreja, os serviços para viverem juntas e poderem lavrar a terra em cooperativas, que é o segundo conceito. Então, agrovila e cooperativas, e uma assistência técnica com supervisão das universidades e dos institutos federais, né? E assim a gente espera que essas famílias possam progredir, né? Possam, a partir dos programas públicos, como é o caso do crédito pelo Pronaf, como é o caso da assistência técnica que eu já falei, mas também dos programas de compras públicas, o PENAI, alimentação escolar, o PA, aquisição de alimentos, e o programa de compras públicas institucionais, elas terão todo o ciclo de apoio do Estado brasileiro. A terra, o crédito, o financiamento, a assistência técnica e o acesso aos mercados. E assim a gente espera que essas famílias progridam. Crianças que nasceram em acampamentos possam estudar, possam ter sua casa, possam ter um futuro diferente daquele que tiveram e que foi um passado de exclusão, agora possa ser um passado de inclusão. E é nesses termos que a gente retoma a reforma agrária sob o símbolo, né, de Cícero Guedes, da fazenda Cambaíba, em Campos, Rio de Janeiro, e da esperança, né, a esperança que essas famílias tenham todo o apoio do Estado e possam superar o processo de pobreza que foram submetidas. Ministro Paulo Teixeira, nosso tempo está quase chegando ao fim, mas eu tenho que lhe fazer uma pergunta. Na última semana, o Brasil acordou estarrecido, chocado com a notícia do assassinato da mãe Bernadette no quilombo Pitanga dos Palmares, na Bahia. Essa semana, o INCRA notificou proprietários, deu até 90 dias para que essas pessoas comprovem ou não direito dessa terra, num momento tão delicado, e destinar terras deste quilombo aí às famílias quilombolas que já estão lá. E o INCRA vem trabalhando nisso. Eu queria lhe ouvir como é que o INCRA trabalhou nessa questão do quilombo Pitanga dos Palmares, lá na Bahia. Como é que estão as questões de assistência às famílias do assassinato da mãe Bernadette, nesse momento tão triste, mas ao mesmo tempo que o Brasil não se furta, o governo do presidente Lula não vai se furtar, imagino, o senhor como ministro também, para auxiliar essas famílias e procurar punir os culpados pelo assassinato da mãe Bernadette. Olha, em primeiro lugar, Cosmo, nós lamentamos imensamente esse fato, porque era uma mulher, né, Bernadette Pacífico, levava a ideia da paz, inclusive, no seu sobrenome, uma lutadora pelas comunidades remanescentes de quilombos, uma mãe, né, e ela orixá, uma religiosa de uma religião de raiz africana, do candomblé, né? Então é inaceitável, aquilo se deu num contexto de uma briga pela terra, uma terra já demarcada, porque já tinha um RTID,
Então, o que o INCRA devia fazer, o fez aonde ela morava, né? E ela foi vítima da especulação imobiliária, porque é uma terra muito valorizada no entorno de Salvador, né? Na Bahia. O que nós fizemos a semana passada é notificar os demais confrontantes, né? Porque ali tem também milícias e a decisão foi fazer uma notificação por edital, pela dificuldade de fazer uma notificação pessoal pela segurança dos servidores do INCRA, né? Nós vamos fazer agora um trabalho concentrado para esclarecer a autoria desse crime e punir os autores, e, por outro lado, um trabalho concentrado de acelerar a demarcação daquela terra e de todos os quilombos no Brasil. Então, nós vamos agora colocar no cadastro do INCRA todas as terras que, ainda que não estejam demarcadas, já receberam a certidão da Fundação Palmares, né? E vamos fazer agora dar uma velocidade, porque o que aconteceu, e aí eu levo em consideração os dois temas que nós estamos tratando aqui, o tema da reforma agrária e o tema dos quilombos, é que o governo passado parou essas políticas. Nós ficamos 8 anos, eu digo 8 porque eles interditaram essa política já no governo da Dilma via Tribunal de Contas da União. Então, 8 anos que não se demarcam terras remanescentes de quilombos e 8 anos que não destinam terras para a reforma agrária. Então, nós estamos retomando os dois programas e sobre quilombo nós já demarcamos 5 quilombos, 3 em Sergipe, 3 em Minas Gerais e 2 em Sergipe. Demos crédito para os calungas, enfim, retomamos esse programa, mas agora esse processo aqui nós vamos empacotar num programa em relação aos quilombolas para dar velocidade, inclusive revendo as normativas que, porventura, dificultem a demarcação das terras remanescentes de quilombos. Ontem eu tive uma conversa com a CONAC, que é o Conselho Nacional de Comunidades Quilombolas, e nós nos colocamos em acordo com a agenda deles, fizemos alguns reparos em alguns temas que ali eles até concordaram com os reparos e as sugestões que nós fizemos. A Aniele está na África, que é a ministra, Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, e assim que ela chegar, eu vou sugerir que o presidente Lula anuncie um pacote para dar velocidade ao tema das comunidades quilombolas. E nós vamos sugerir agora um aperfeiçoamento nesse programa que não está a nosso cargo, né? Tem muitos lugares que está a cargo dos estados, um aperfeiçoamento do programa de proteção aos ativistas dos direitos humanos, né? Porque nós vimos que ela estava num programa de proteção e a mesma assim foi morta, o que mostra que a violência não pode prosperar. Então, a nossa homenagem à memória de Bernadette Pacífico, e o que eu quero dizer é que nós não vamos nós não temos um minuto de recuo, que nem o grito de guerra deles, nenhum minuto de silêncio, a vida toda de luta. Nós vamos adiantar, avançar na demarcação de terras remanescentes de quilombos. E nós nos somamos aqui, né, Cosmo, a esse ato de solidariedade aí que o ministro colocou a irmã Bernadette, a todas as pessoas ali do quilombo que foram atingidas, direto ou indiretamente, por esse assassinato tão brutal. Conversamos com o Paulo Teixeira, que é ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Ministro, foi um prazer escutá-lo e tê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Obrigado, Ana Rosa, obrigado, Cosmo Silva, e obrigado a todos os telespectadores da TVT. Abraço. Abraço.